Dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não há nada pra se ver quando amanhece nublado, que é triste, é deprê, é preguiça. Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar. Oh, deixa vir o dia cinza dentro versos de neblina dos retalha escura pra quem chora. As poucas cores do céu vão te lembrar. Sejam bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. Escolhi essa música bem gostosinha para começar o nosso dia hoje. Uma musiquinha que fala sobre essa expectativa que a gente tem. Lorena, bom dia, seja bem-vinda. Essa expectativa que a gente tem que os dias bons, né, é quando a gente não amanhece com preguiça, que amanhece sempre feliz e sorrindo. A gente tem uma expectativa social disso, né? E essa musiquinha, que se chama Monocromia, da Lorena Chaves, ela começa desconstruindo, né? Ajudando a gente a ter outras percepções que não. Que tem dias que a gente tá amanhecendo com os dias mais nublados, né? Que a gente tá meio triste, tá meio deprê, tá meio com preguiça, né? Que tem algumas coisas aí que estão meio escondidas e que ela fala assim, deixa vir o dia cinza dentre versos de neblina dos retalhos. Cura pra quem chora, né? Bia, seja bem-vinda. Mimos de Maria, seja bem-vindo. Bom dia, muito bom ter vocês aqui comigo. Então, eu escolhi essa música pra isso, pra gente já entrar nesse clima de que tem dias que estão mais nublados e tem momentos dentro do mesmo dia que a gente também passa, né, por sentimentos e emoções mais nubladas, vamos dizer assim. Né? Então que a gente possa, no encontro de hoje, ir ressignificando juntas aqui essas possibilidades de que também há beleza no nosso sentir, né? Seja ele qual for, quais sejam os sentimentos e as emoções. Eu gosto, né, quando vocês mandam aí os coraçõezinhos, eu acho que vocês estão conectados aqui, então vamos nós. Separei meu cafezinho, espero que vocês tenham separado aí de vocês também. Cafezinho, um chazinho, né? Enfim, o que vocês estejam preparando ainda, né? Bota aí o celular de ladinho e vamos juntos. O tema de hoje que a gente vai trabalhar é dando continuação ao tema, né, do encontro passado, que a gente está na terceira temporada, já é o segundo encontro, né, da terceira temporada do nosso Cá Entre Nós. A gente está trabalhando um livro Gente que Mora Dentro da Gente. Pri, seja bem-vinda! E o tema que a gente vai trabalhar hoje é a vida deve ser divertida, que é o tema que a gente falou no encontro passado, né? Quando a gente comentou do nosso eu criança, o quanto que o nosso eu criança, na mais pureza, né, genuína de si, quer se divertir, né? E hoje a gente complementa esse tema dizendo, mas temos um trabalho a fazer. Então a vida é divertida, mas ela não é tão infantil assim, a gente é adulto, né? Então a gente precisa trabalhar um pouquinho. Então se aconchega aqui, né, você com todos os seus eus, né, o eu criança, o eu inferior, o eu superior, o eu mascarado, o eu observador, se aconchega aqui com todos os teus eus e vamos junto. Aproveita nesse momento também para mandar os aviãozinhos, né, chamar quem é também importante para você, que também pode se beneficiar junto aqui, que também de repente pode estar precisando dar uma olhadinha, né, com mais carinho para esses eus. Então vamos juntos. Denísia, seja bem-vinda também. Qual é o nosso objetivo hoje desse nosso encontro? Eu fico com vontade de curtir os comentários de vocês, mas eu tô aqui curtindo de coração, tá? Pra não ir tirando a atenção, né? Então, nosso objetivo de hoje é sair daqui entendendo que, apesar dessa nossa vozinha interna, desse eu inferior, ele falar tanto, né? Uns sentimentozinhos, umas emoçõezinhas mais inferiores, né? Puxando o gancho do próprio nome. Eu queria que a gente saísse daqui hoje entendendo que muitas vezes essa vozinha quer convencer a gente que a gente é desse jeito, né? Mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo que nós podemos estar assim e que isso pode ajudar a acolher mais, né? A não negligenciar, a não fingir que não existe, a não colocar embaixo do tapete, a acolher, a entender, não, tudo bem, eu amanhecer num dia mais nublado,
tá tudo bem. Eu tenho um sentimento no meio do dia e, poxa, bateu uma tristeza que não tô entendendo. Tá tudo bem, né? Não tá tudo bem já, tá tudo bem. Tá tudo bem que venha, que eu sinta, que eu me permita, né? Saber o que é isso daqui. E essas nossas vozes internas, elas são várias. Então é muito injusto que a gente pegue uma delas pra dizer quem a gente é, né? Pra nos definir. Então, nenhuma das nossas vozes sozinha vai nos definir. Tá combinado? Esse é o nosso movimento para hoje. E aí, eu vou começar aqui esse livro, né, que a gente tá trabalhando. Fugiu a capa, mas gente que mora dentro da gente. Eu vou colocar aqui a capa para vocês verem. E a Patrícia, que é a autora desse livro, ela traz uma passagem, eu coloquei aqui toda no roteirinho, porque fica difícil achar as páginas, pra gente não se perder, mas só mostrando a capa. Gente que mora dentro da gente, certo? Olá, Letícia, seja bem-vinda, boa tarde. Letícia, ela mora aqui nos Emirados também, né? Então aqui, bom dia, boa tarde, bom dia Brasil, boa tarde Emirados. Muito bom ter vocês aqui comigo. Então, simbora nós. A Patrícia, ela diz o seguinte, pra gente já ir contextualizando, tá, Raniele? Que eu inferior é esse. Ela diz o seguinte: inveja, tristeza, ódio, medo. Só para esclarecer, esse eu, essa mistura de terra com todos aqueles sentimentos que precisamos curar, é o que estou chamando de eu inferior, ok? Consegui pegar ao vivo, que feliz! Do time que assiste gravado, né? Tem algumas pessoas que realmente não conseguem estar aqui. Adriano, Silvânia, sejam bem-vindos. Adriana Lisboa também, seja bem-vindo. Continuemos, né? Então, todos nós temos um eu inferior. A Patrícia, a autora, né, do livro, fala: relaxa, você não é o único. Então, esse sentimento de inveja, tristeza, ódio, medo, né? Que às vezes só em falar a gente já fica assim, ai, não queria mais sentir isso. Relaxa, não é só você que tem isso, né? Todo mundo tem. Muito bom, os coraçõezinhos aí subindo, que eu sei que vocês estão aqui conectados. Sigamos. Então, sempre que você der de cara com esse bicho feio que mora em você, palavras da Patrícia, lembre-se, esta é a sua chance de curá-lo. E ao fazer isso, você estará ajudando a purificar um pouco o planeta. E foi isso que você veio fazer aqui, nessa terra, né? Fecha o parêntese dela. Então, vamos pensar aqui no nosso eu inferior, né? Quando eu trouxe, por exemplo, essas palavras, né? Inveja, tristeza, ódio, medo, e a gente pode ampliar, né? Rancor, melancolia, vergonha, né? Quando a gente fala desses sentimentos, dessas emoções, desses estados de espírito, como é que chega pra vocês? Que lembranças vocês têm? Que momentos que vocês têm que vem esse tipo de sentimento, de emoção, e que é difícil por aí ser acolhido, né? Que é difícil por aí você aceitar que você sente isso. Que é difícil por aí, principalmente dentro de uma sociedade que a gente vive, que cobra uma sociedade, vamos colocar aqui com um pouquinho de ironia, né? Uma sociedade tão perfeita, que todo mundo tem que ser lindo, maravilhoso e feliz. Contém ironia, né? Nessa fala. Então, essa sociedade que cobra tanto que a gente esteja nesse mesmo ritmo, fica difícil, né? A gente se colocar no mundo dizendo, hoje eu realmente não tô bem, ou então tô com muita raiva, né? Eu tô estressada aqui, eu tô com esse lado sombrio, esse lado com essa nuvem, né? Esse lado nublado aparecendo aqui. Então, fica difícil. Edmilson, Vitor, sejam bem-vindos. Vamos seguindo aqui. Então, a Patrícia, a autora, ela nos convida a gente a pensar nessas coisas que a gente pensa e que a gente sente e que a gente não gostaria de pensar ou de sentir, né? Por quê? Porque gera incômodo. E eu tô trazendo assim, quando a gente olha pra gente, né? A gente se incomoda de sentir esse sentimento. É tão forte que a gente fala que são sentimentos ruins. Não, sentimento, tô me sentindo muito ruim, né? Por que a gente qualifica nesse lugar? Ou ainda, né, quando a gente, que aconteceu recente agora, eu queria trazer pra vocês. Quando a gente tá num cenário de conversa e as pessoas falam, mas fulano se comportou desse jeito, como é que a pessoa é rude assim? Ou fala dessa forma? E falou exatamente isso daqui, a gente questiona, né? E é uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro Cá Entre Nós, pra gente ter cuidado nesses julgamentos. Então, assim,
é um ser humano que tá ali do outro lado. Esse outro ser humano também tem direito de se chatear, de sentir a raiva. Ele também tem o histórico de vida dele, ele também tá passando pelas questões dele. E eu não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu só tô dizendo que a gente tem o direito de experimentar também sentimentos, né, mais sombrios, essas nuvenzinhas. Lógico, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas já quero antecipar que isso também não nos dá direito de jogar nossas sombras no outro. É diferente. Então, por exemplo, é aquela vontadezinha de vingança. Ai, fulano fez isso comigo, vou me vingar, né? Ou aquela inveja do sucesso da amiga. Poxa, eu tô com inveja dela. E aquele sentimento que às vezes você não quer nem dizer. Que no consultório eu vejo isso quase que o tempo inteiro, assim, o quanto que as pacientes vêm com dor de dizer isso. Poxa, eu tô com inveja. Esse negócio que quase não sai, sabe? Então, esses sentimentos, essas vergonhas que você tem, às vezes, de compartilhar com a tua psicóloga. Às vezes nem é com a psicóloga, é contigo mesmo. É tipo assim, não, deixa só eu ficar com isso daqui, porque é melhor que ninguém saiba, né? Porque vai que, né? Então, esse ódio que às vezes vem porque o outro não fez algo dentro da nossa expectativa, todos esses sentimentos e emoções que são mais difíceis, né, da gente digerir. E aí eu vou trazer aquela frase que a gente fala, verbaliza e escuta muito. Aceita que dói menos. Não com essa simplicidade, assim, de, é muito fácil aceitar, pronto, é só dizer essa frase e a chave vira. Não é assim, né, mas é no sentido da gente se esforçar. O aceitar é, então, nosso primeiro desafio pra gente entender, quer queira, quer não, que a gente tem esses sentimentos e essas emoções, que a gente é luz e que a gente é sombra, né? Como a Patrícia ela fala, nós somos ao mesmo tempo luz e sombra, claro e escuro, amor e ódio, generosidade e avareza, coragem e medo. Então, a gente precisa ir administrando isso, né? Então, que fique claro, aceitar é diferente de negar, de esconder, de colocar aqui embaixo do tapete, né? E o esconder esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que vêm, só atrasa o nosso processo de evolução. Então a gente precisa ter muita cautela de como é que realmente a gente está observando. Porque às vezes a gente, né, não, eu tô cuidando disso aqui, mas é um cuidando que, tipo assim, é melhor nem ver. E depois vai virando uma bola de neve e você nunca aprendeu a lidar. Então, que a gente permita que isso venha, né? A Patrícia, ela complementa dizendo, se a gente trancar a nossa sombra em uma caverna, ela se torna ainda mais sombria. Vê como faz sentido, né? Imagina que a gente tem aqui uma caverna e a gente esconde lá nossa inveja, nossa raiva, nossa tristeza, nossa angústia, frustração, não. Coloca tudo na caverna, bota uma pedrona lá e pronto, tá guardado. Que horas que a gente vai conseguir transmutar, né? Ressignificar, transformar esses sentimentos para eles virarem luz? Aí ela complementa, só quando temos a coragem de libertar a sombra é que o sol pode tocá-lo. E então tudo vira luz. Então a gente precisa tirar a pedra, a gente precisa permitir que venha, né? E cuidado para não despejar essas sombras nas outras pessoas. Elas não precisam, não é delas. Então, deixa eu só beber aqui um golinho d'água. Gente, está fazendo sentido aí? Vamos mandando os coraçõezinhos para poder saber. Entrou também o João Vitor, o Dr. Eduardo Macedo, minha mãe. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Então, só continuando. A gente precisa ter cuidado de não despejar essas nossas sombras no outro. E aí é como a Patrícia complementa. Trazer para a luz não significa permitir que ele destrua tudo aquilo que você ama, né? Aquelas pessoas que você ama. Então, se você, seja o que for que você estiver sentindo, você não precisa responsabilizar isso no outro. Pelo contrário, você precisa responsabilizar-se por transformar esse sentimento que é seu. Você precisa transformar em você e não no outro. Neide, Cássio, seja bem-vindo. Que gostoso ter a presença de vocês aqui. E aí vocês podem estar me perguntando, beleza, Raniele, então assim, tu tá falando que todo mundo tem, né, baseado aqui no livro também da Patrícia, que todo mundo tem esse eu inferior, que todo mundo tem direito, então, de sentir as raivas, tristezas, inveja, chateação, frustração, essa vontade de vingançazinha, que tudo isso é da ordem do ser humano, beleza.
e que a gente não pode despejar no outro. Beleza também, entendido até aí. Mas então, né, qual é o processo, qual é o caminho para eu curar esse monstro? E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas palavras-chave que elas são lindas, que muita gente pronuncia, mas que nem sempre essas pessoas, essas mesmas pessoas que tanto pronunciam, conseguem se esforçar no ato de trazer as palavras para a ação, né, para a prática, para o dia a dia, que são compaixão, paciência, amor e persistência. Então, que essas 4 palavrinhas, elas façam mais rotina nas ações da gente. Abre aspas aqui para Patrícia, que diz: quando você estiver frente a frente com ele, com o teu eu inferior, coloque a sua atenção na respiração e permita-se sentir, o que quer que seja, sem julgar, apenas sentir, sem despejar isso sobre mais ninguém, né? Então, isso me lembra muito a comunicação não violenta. Priscilinha que tá aqui, Ave Maria, minha referência, né? Que ela super estuda, faz megas cursos de comunicação não violenta, então aprendo muito com ela. Mas tem vários livros também para vocês podem acessar. Voltando aqui, quando ela fala, né? Tô aqui de cara a cara com esse sentimento, essa emoção, esse estado de espírito que é difícil para mim, para eu lidar com ele. Então, o que é para eu fazer? Eu vou aqui colocar minha atenção nele, eu vou parar, eu vou respirar e eu não vou julgar. Então, é mais ou menos assim, na prática, né? Pra ficar claro aqui pra vocês. Vamos dar um exemplo. Digamos que agora eu tô muito chateada porque antes de eu vir pra cá, sei lá, o meu café não deu certo. Deu certo, tô com ele aqui. Priscilinha aí deu coraçãozinho. Mas digamos que eu tô muito chateada. Poxa, eu queria ter tomado meu cafezinho e não tô, enfim. Então, eu vou parar aqui, eu vou respirar, sentindo toda a minha raiva. Eu vou trazer agora o mais real, tá? Pra até ajudar aqui. Então, vamos trazer mais real do que isso, que esse aqui meu café deu certo. Não tô chateada com isso. Mas digamos que eu tô, então, ansiosa, né? E que isso pode, sei lá, virar outra coisa. Então, eu tô muito ansiosa, tô aqui estressada, tô toda me sacudindo. Então, vou parar agora. Vou respirar. Vocês podem fazer isso agora, né? Com o que vocês estiverem sentindo também por aí. De repente, a sombra hoje tá aí com vocês. Respira e observa, né? Que ansiedade é essa? O que é que ela tá vindo? Deixa eu só sentir ela, tá? Vou só sentir minha ansiedade. Eu só sinto. Ok. Né? Então aqui eu tô lidando com o que é esse sentimento, essa emoção, esse estado de espírito, sem julgar. Que a gente descola o julgamento como é uma ansiedade. Eu não tô acrescentando à ansiedade outros nomes. Então é uma ansiedade, isso é ruim, isso é muito chato, não pode sentir ansiedade, e os nossos pensamentos vão longe. Não tô fazendo esse processo, eu tô só sentindo, é uma ansiedade. Ou então, não, é uma raiva. Que raiva é essa? Por que ela tá aqui? Qual é a função dessa raiva? E assim a gente vai aprofundando. Emanuela, Paulinho, Chá, vão ouvindo, sejam bem-vindos. A Pri comentou. Sentar com desconforto. O que ele quer me dizer? Perfeito, Pri, perfeito. Tá vendo, gente? Uma crânio essa mulher, treino muito com ela. Então, o desconforto, seja lá qual for, né? O incômodo. Eu tô aqui incomodada com alguma coisa. E foi muito bom tu ter trazido essa fala, Pri, e me faz pensar no incômodo, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que é que a gente tá sentindo. A gente só tá se sentindo incomodado, né? Então, assim, esse incômodo tá aqui. Ele tá aqui, então deixa eu só respirar. Não queira resolver nem evitar, exatamente. Deixa eu só respirar, sem julgar. Que incômodo é esse? Como é que eu me sinto aqui com ele? Deixa eu só sentir. Eu trago muito isso aqui no consultório, né? Porque a gente vem nessa sociedade que não permite que a gente sinta, né, esses desconfortos, esses incômodos, ao ponto de que quando a gente sente, a gente não quer sentir. É tipo, ai não, mas eu tô assim, não é pra eu estar assim, ou então já vou aqui, mudo o foco, vou fazer outra coisa pra ver se isso aqui passa. Às vezes não vai passar, não é pra passar, às vezes é pra gente sentir mesmo. Às vezes a gente precisa sentir pro nosso processo de evolução, seja o que for, né? Então,
sentindo, ajuda a gente a canalizar de uma forma mais criativa e construtiva. A Patrícia, a autora, ela sugere alguns pontos que às vezes até trago aqui no consultório também. Fábio, Roberto, seja bem-vindo. Roniels, meu irmão, seja bem-vindo. E aí a Patrícia, ela sugere algumas coisas que eu vou trazer aqui pra vocês. Por exemplo, ela separe um caderno, o caderno pro monstro, pra você escrever o que quiser. E que tal começar com palavrões? Então, de repente, é uma forma que você tá canalizando toda a tua raiva, todo o teu ódio, todo o teu estresse no caderno do monstro, né? Então, tu escreve lá um monte de palavrão, nananana, que aí você tá conseguindo colocar pra fora, você não tá magoando ninguém, você não tá despejando em ninguém, e você tá aprendendo a olhar pra eles, a dizer, poxa, isso aqui é meu, né? Isso aqui vem de dentro de mim. Isso aqui não é do outro, né? E aí, por que eu tô desse jeito? Ou então, como é que eu me senti colocando isso aqui pra fora, né? Que função tem essa raiva toda? Por que eu tô sustentando ela? E aí a gente vai aprofundando. É outra coisa que funciona muito, eu vejo muita gente fazendo, né? Corra com você mesmo. Então, assim, tô com esse incômodo, esse desconforto. Menina, vamos aqui comigo e eu vou correr, né? Eu, Raniele, não gosto de correr particularmente, mas eu gosto de caminhar. Então, eu levo pra caminhar. Deixa eu levar esse incômodo. Às vezes eu tô, não sei o que é que eu tenho, não sei o que... vou caminhar. E eu tô sentindo enquanto eu tô caminhando, né? Outra coisa que ela sugere, pintar feio. Então, é aquela coisa bem da arte, né? O quanto que a arte, ela fala com o nosso simbólico, fala com o nosso inconsciente, né? Então, pega, sei lá, a revista e sai colocando bigode, né? Chifrinho. E deixa que venha, que saia, sabe? Movimentos, né? A pele, o corpo. Então, que movimentos eu posso fazer? Uma luta, tocar um instrumento, uma bateria, de repente. E outra coisa que ela sugere é o dia do monstro. É muito bacana, eu achei, pra quem tem filhos, né? Pra quem tem criança por perto, que deve ser divertido, fica lúdico e ainda ensina a criança a entrar no clima de eu também tenho o direito de me sentir ruim, de me sentir triste, de ter uma raiva de alguma coisa, e eu não preciso sair gritando e berrando pro mundo, eu posso colocar isso pra fora de outra forma. Então, como é que seria o dia do monstro? Ela fala, saia se arrastando, né, pela casa, urrando, e convide uma criança pra fazer isso. Então, imagina fazer isso. Eu associo com o encontro passado do eu criança, porque muita gente tem tanta dificuldade de acessar esse eu criança, de se divertir, né, que vai olhar assim, o quê? Eu vou sair dentro de casa, urrando, certo? Claro que não, porque eu sou um adulto, né? Adulto não brinca, adulto não isso. Ai, gente, né, se permite, não precisa ser tão tedioso assim. Tá, eu até comentei no encontro passado também. Tem horas que o meu eu criança, ele grita tão forte que eu quero simplesmente dançar em cima da cama, pular e, sabe, cada um vai despertando de alguma forma. Então, assim, sem julgamento, só vai, sabe? E outra coisa que ela fala muito, e que tem tudo a ver, de novo, com a comunicação não violenta, revele o seu eu inferior. Isso pode ser curativo. E o que é que seria essa revelação? É exatamente o exercício que eu vou propor para vocês testarem, né? Fazer aí hoje, durante o dia, durante a semana de vocês. Mary, seja bem-vinda. Ontem eu tive o privilégio de tomar um cafezinho com a Mary aqui. Mary mora aqui nos Emirados há mais tempo. As moradoras de mais tempo vão me ensinando outras coisas, né? Que eu ainda tô aqui aprendendo algumas coisas na adaptação. Sigamos. Então, o que é que seria revelar esse eu? É um gesto de sair desse processo de auto-julgamento, né? Que a gente se julga tanto por esses sentimentos difíceis de a gente aceitar. E a dificuldade também de a gente praticar o auto-perdão e também o perdão pro próximo. Então, como é que a gente vai praticar o não julgamento do nosso eu inferior? Em sentimentos e emoções, por exemplo, né? Como as que a gente citou. Tô com raiva, tô decepcionada, tô com ciúme, tô triste, tô com inveja, tô com medo, tô com vontade de me vingar. Tô aqui, sei lá o quê. E aí você pode usar essa estrutura dessa frasezinha como um exercício mesmo. Então, assim, olha, nesse momento eu estou sentindo pontinho, pontinho, pontinho. Nesse pontinho você vai colocar aí o que é que tá vindo de incômodo, né? De desconforto, de sentimento que você consideraria negativo, mas que a gente aprendeu hoje, que a gente não precisa classificar como ruim, como negativo. São nossas sombras, né? Nossos dias nublados, nossos momentos nublados que fazem parte da nossa humanidade. Então, neste momento, eu tô me sentindo muito chateado, né? Então, assim, me dá um tempinho, me dá uma pausa, deixa eu
me organizar aqui um pouquinho internamente e aí depois eu volto a falar com você, a gente resolve isso daqui. E aí nesse momento tu respira, tu faz o que a gente exercitou hoje. Tu para, sente, permite que venha esse sentimento pra tu, analisa, né? Então, digamos, eu tô muito chateada, então deixa eu ficar aqui quietinha com a minha chateação, vou respirar, vou sentir essa chateação, não vou julgar ela, não vou querer resolver essa chateação, como a Pri muito bem colocou. Eu vou só sentir essa chateação. E aí, aos pouquinhos, à medida que eu for sentindo, eu vou percebendo qual é a função dessa chateação, por que ela tá vindo, o que é que vem de desejo realmente que eu preciso resolver de repente e por isso a chateação veio antes, né? E quando eu organizar aqui, eu vou e converso com o outro, porque eu não preciso despejar no outro. É isso que a gente vai aprendendo aqui, né? Nos nossos encontros do Cá Entre Nós. Então, assim, se permita exercitar tudo isso pra gente aumentar a nossa capacidade de perdão e de recomeços, né? Fábia, Valquíria, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui comigo. A gente está finalizando, né, o nosso encontro hoje, que a gente conversou sobre o nosso eu inferior. É o segundo eu de 5, né, que é a Patrícia Gebrim, desse livro, gente que mora com a gente, ela fala. E eu queria só ler um último trechinho que eu separei aqui pra vocês. Nossa, deixei um tempo aberto. Só um segundinho. Vamos lá. Souza lê. Gente, vão mandando aí coraçãozinho. Ou já podem usar um momento aí pra fazer alguma pergunta, algum acréscimo. E deixa eu ler aqui o trechinho pra vocês. Ela colocou aqui uma partezinha que diz: seja paciente com tudo que ainda não esteja resolvido no seu coração e tente amar os próprios problemas como se fossem salas fechadas, livros escritos numa língua muito desconhecida. Não procure por respostas que ainda não poderiam lhe ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las. Então procure sim viver tudo. Viva os problemas agora e talvez então, gradualmente, sem perceber, algum dia você seja levado em direção às respostas. Esse trecho é Rainer Maria Rilke, foi quem escreveu e a Patrícia colocou aqui no livro dela. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Sair desse papel do auto-julgamento, se permitir apenas sentir e deixar que venha. Só pra gente finalizar, quero agradecer, né, as companhias de vocês, tem sido sensacional cada encontro. Todas as musiquinhas de abertura que eu coloco aqui, elas podem ser facilmente encontradas, né, na playlist que eu desenvolvi lá no Spotify, Mulheres Reais. Eu disponibilizei ela lá no canal do Telegram, quem tá lá já tem acesso, quem não tá ainda, aproveita para fazer o convite, né? Sintam-se todos extremamente convidados e convidadas a fazer parte lá do canal. É um canal onde a gente tá mais próximo, né? Tem mais intimidade, tem coisas que essa plataforma não permite a gente falar, aprofundar, e lá a gente se sente mais conectado. Então, faça esse convite. Eu também aproveito para lá distribuir material, né? Então, a cada términozinho do nosso encontro eu tenho dividido lá um resuminho para ajudar vocês no processo de evolução, nessa jornada de vocês. Então, até o final da semana eu vou estar mandando o link para se inscrever, né, fazer parte do nosso canal Telegram. Tá lá na nossa bio, mas quando eu finalizar aqui, que eu deixar o nosso encontro de hoje salvo, eu vou colocar lá nos stories também para facilitar para vocês. Emanuela tá perguntando, pode dizer qual é o primeiro eu? Claro, o primeiro eu é o eu criança, né, que a gente trabalhou na semana passada, a gente falou aqui sobre ele, foi bem bom. É o nosso eu criança que fala que a vida deve ser divertida, que às vezes a gente adulto esquece um pouco disso, né? Vai deixando a vida mais tediosa, entediante, chata. Às vezes a gente não vai sabendo por que a gente tá desse jeito, aí vai ficando amargurado, né? Hoje a gente falou do eu inferior, que é o nosso segundo eu, segundo a Patrícia Gebrim, do livro,
Que aí a gente já falou desses sentimentos, dessas emoções mais sombrias, mais nubladas, né? Que são nomeadas muitas vezes de ruim, mas nem sempre são. A gente precisa ter cuidado, né, com o que a gente classifica, porque quando a gente fala de ruim, a gente não quer ter. E na verdade a gente é humano e a gente tem. Então a gente desenvolveu um pouco sobre isso, como acolher, como ter mais compaixão, mais paciência. O próximo eu é o eu mascarado, que vai ser da nossa próxima terça-feira. Espero vocês todos aqui comigo para falar sobre o eu mascarado. Quem é esse eu? Já antecipo um breve spoiler, que esse eu, ele nos ajuda a entender por que a gente não quer conversa com o eu inferior, né? E a gente se mascara de outras formas para tentar lidar melhor socialmente. Então a gente vai entender que eu mascarado é esse, todo mundo tem, não é privilégio só de um nem só de outro. E os próximos eus, que são 5 no total, é o eu superior e o eu observador. O eu observador, sempre falo dele aqui, mas aí eu resolvi trazer esse livro pra gente adentrar cada um, né, pra ir entendendo, estudando e tudo mais. Então, por hoje, agradeço muito a companhia de vocês, imagina, de nada. Espero vocês na nossa próxima terça-feira, ativa o alarme, coloca na agenda pra você lembrar de estar aqui comigo. Vou fazer só uma posezinha aqui, quem quiser bater o print, né, pra mostrar que tava aqui com a gente. Cheirinho. Vou colocar aqui um restinho da musiquinha pra gente terminar, né, o nosso encontro e começar o dia de vocês quem tá aí no Brasil ou a tarde de vocês quem tá aqui nos Emirados comigo. Um cheiro bem grande, amei estar com vocês aqui, né? Mais uma terça, gente, aqui realmente é um momento maravilhoso. Muito obrigada, perfeito, obrigada. Obrigada também. Adoro os coraçõezinhos. Até terça, hein? Aguardo vocês. Bom dia. Obrigada, mãe. Minha mãe, mames gatinha aqui com a gente. Que alegria. Ô, saudade. Beijo vocês todos. Obrigada pela confiança, pela companhia. Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido no choro contido, na falta de ar. O que ela diz agora? Deixa vir o dia cinza dentro, versos de neblina dura, retalho escura pra quem chora. Pulga pra quem chora. Obrigada, anotei bastante. As poucas flores Falou do de céu alegria. vão te lembrar o que importa. Tá em todos Nas nós, rugas né? do teu Nosso eu rosto, interior tá a em todos nós. beleza Como a gente da precisa alma. aprender na Tem mais vida. do que se vê ter nas mãos, um jeito de seguir em paz. E logo mais, toda a melancolia se vestir de O glória. que acontece? As Logo poucas mais, flores do céu toda melancolia se vestir de glória. Porque a gente está conhecendo, a gente nas está rugas do teu aprendendo a rosto, lidar. a beleza da alma. Tem mais do que se vê ter nas mãos, Fui. um jeito de seguir Ótima em terça, paz. ótima semana. E logo mais, Vou mandar toda a material até o final de melancolia semana lá no se nosso vestir de Telegram. glória. Cheirinho.